JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. E aí, foi? Amigos da Rádio JSV, eu estou aqui ao lado da doutora Virgínia Machado Pereira, né? Isso. E a Virgínia tem uma história com a gente longa, não que a gente seja velho, a gente é bem novinho. A história que é longa. Eu não sei a sua idade, meu filho, eu parei nos 30, se alguém pergunta, olha... Não chegou nos 30 ainda. Nos 30. Depois dos 30 a gente não comemora mais aniversário, completa a data. Né? Não é verdade? Você começou fazendo trabalhos de utilidade pública, né, na radiodifusora, né? Foi isso mesmo. Nos anos 2000, mais ou menos, né? Nos anos 2000, eu comecei a participar de uma associação de mutuários aqui em Taubaté, né? Que abriu uma sucursal aqui em Taubaté, a BMH, Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. Exatamente. E aí nós começamos a ganhar algumas causas que geraram jurisprudência, precedentes jurídicos e tal, né? Acho que o pessoal sabe que eu sou advogada. E aí eu comecei a ser procurada pelos canais de comunicação, rádio, televisão, para falar sobre essas novidades, que aqui em Taubaté não tinha nenhuma associação de mutuários, tinha até São José. E aqui Taubaté e até o Vale Histórico não tinha quem pudesse proteger esses direitos dos mutuários. E então a BMH veio e eu comecei a trabalhar com isso, gostei, tanto que até hoje trabalho com essa questão de contratos imobiliários. A BMH imóveis. Existe ainda? Não, aqui em Taubaté não existe mais. Existe mais, né? Eu deixei de trabalhar com eles acho que uns 3 anos depois, vamos dizer assim, tivemos algumas divergências de opiniões profissionais, entendeu? Então eu falei, olha, eu prefiro trabalhar do meu jeito. Né? Porque a gente sempre teve um jeito de trabalhar. Eu sou taubatiana, sou daqui, então eu sou muito criteriosa com relação às causas, a tudo aquilo que eu peço numa petição inicial. Os juízes já me conhecem, então eles queriam que eu aceitasse a petição inicial pronta, do jeito que vinha, e eu não concordava com alguns pedidos, entendeu? Entendi. Aí, por essa divergência profissional, eu deixei de trabalhar com a BMH. Muito bem. Depois disso, eu fui convidada pelo Pedro Luiz para começar a falar. Estava na Rádio Cacique ainda. Na Cacique, lá atrás? Na Cacique, lá atrás. Lá no primeiro. E aqui na difusora era o Reinaldo Moreira, né? Você lembra? Isso mesmo. Chegou a conversar com ele. Acho que sim. Mas eu me lembro mais do Pedro Luiz, né? Aí o Pedro Luiz falou, olha, você não quer vir uma vez por semana, mas não só para falar desse assunto, para falar de outros assuntos também, dicas jurídicas, né? De outras matérias. E eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre procurei fazer especializações e cursos de atualização e tudo mais, e eu comecei a me especializar em direito do consumidor. Então eu ia na rádio para falar sobre direito do consumidor, ia para falar sobre direito de família, né? E eu gostei dessa história e eu fiquei muitos anos. E o rádio é muito atraente também, né? O rádio é uma delícia, eu me apaixonei pelo rádio, sabe? Me apaixonei pelo rádio. E aí eu falava, tinha alguns minutinhos todos os dias no programa do Pedro Luiz, falava acho que 3 minutinhos sobre um determinado assunto. E uma vez por semana eu ia pessoalmente na rádio e ficava lá falando sobre qualquer assunto. O que caísse na mesa a gente comentava. Era eu e mais alguns convidados do Pedro Luiz. E aí o Pedro acabou me convidando para assumir um programa mesmo na radiodifusora, que se chamava Difusora Mulher. Ele começava às 3 da tarde, ia das 3 às 4 da tarde. Isso foi o ano retrasado, 2016. 16. Isso mesmo. Não, 2017. 17. 2017. E eu falei, Pedro, será que eu dou conta, né? Porque até você ser entrevistado é uma coisa, agora você entrevistar é outra, muito diferente. Eu não tinha essa experiência, né? Mas como eu gosto de desafio, né, Jorge? Você me conhece? Opa! Te conheço. Aí fomos
assumimos a incumbência. No meio do caminho, eu solicitei ao Pedro para trocar o nome do programa, porque eu achei que ficava muito restrito à área feminina ou assuntos voltados ao público feminino, difusora mulher, né? Eu também achei que estava meio específico. E eu não queria, assim, nenhuma limitação, a não ser moral e ética, é lógico, né? Mas nenhuma limitação de público. Então eu fiz uma enquete e eu ainda brinquei com o Pedro. Falei, Pedro, votei. Você votou? Votei. Ah, muito bom. Votei. E eu brinquei com o Pedro. Falei, Pedro, eu só vou assumir esse programa antes de começar, se você permitir que eu transmita nas redes sociais ao mesmo tempo. E eu comecei, então, e ele, lógico, ele permitiu que eu fizesse a experiência, acabou dando certo mesmo. E todos os programas, eu fazia lives de Facebook, como a gente está fazendo aqui agora, e eu fazia gravações dos meus entrevistados, e eu gravava algumas dicas jurídicas também, depois lançava no YouTube, no Facebook, e aquilo foi ganhando proporção. Aí, quando chegou no final do ano, isso foi em julho de 2017, 8 de julho de 2017 começou o programa. Foi até 31 de dezembro de 2017. Eu estava exausta, esbudegada, estourada, assim, porque... Todo dia, né? Todos os dias. Eu tinha que ter convidado todos os dias, tinha que ter entrevistado todos os dias. Escolher a parte musical, né? E como como eu também transmitia pela internet, né, pelas redes sociais, eu montava um cenário. Então, todos os dias eu montava o cenário e desmontava o cenário. E ainda ia para o escritório ganhar dinheiro, porque isso não dá dinheiro, né? Eu ia para o escritório trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas, né? Por isso que fala assim, você é radialista, você trabalha onde, né? Né? Aí eu ainda ia fazer petição, ia no fórum, atender cliente, entendeu? E então, e eu ainda chegava em casa, eu ia fazer a edição dos vídeos, jogar no Facebook, porque aí eu saía da rádio, ia para o escritório e ia trabalhar. Depois que fechava o escritório, aí sim eu ia para minha casa e começava a fazer edição. Que é muito gostoso de fazer, mas cansa, né? Não, é muito cansativo, mas eu tinha um compromisso com os meus entrevistados. Eles ficavam aguardando, porque eles queriam ver, eles queriam compartilhar, porque realmente, modéstia à parte, todos os meus convidados eram pessoas, assim, de um cabedal de conhecimento muito extenso, pessoas competentíssimas, que tinham o que dividir. Tinham matéria e conhecimento suficiente para distribuir esse conhecimento para a população. Porque acho que todo mundo vem com uma missão no mundo, né, Jorge? Claro. Qual que é a sua, Jorge? A minha está aqui. Eu sou professor também, né? Ah, então. A sua é ensinar. A sua é o quê? Levar conhecimento àqueles que não têm. Exatamente. A minha também. Então, eu sempre brinco que conhecimento é poder, e é mesmo. A pessoa que tem conhecimento, ela fica à frente das demais. Ela faz uma boa redação, ela faz uma boa entrevista de emprego, ela sabe se portar em qualquer ambiente, ela tem assunto para conversar qualquer coisa, né? Tá todo mundo parado, sabe aquele casal que está se conhecendo, que não tem assunto? Daqui a pouco você... Bom, eu estava lendo um livro esses dias de sei lá, Fernão Capelo Gaivota. Você já leu Fernão Capelo Gaivota? E aí, do que se trata? É porque começa uma conversa boa, né? Interessante. Uma conversa interessante, uma conversa saudável, né? De conteúdo. Você falar sobre uma música, um compositor que tá bombando, né? Sim, então você tendo conhecimento, mas isso você adquire como? Você adquire através dos livros. E existem livros que mudam a vida da gente, né, Jorge? Alguns livros mudaram muito minha vida. Um que mudou a minha foi o Nosso Lar, porque eu mudei de religião por causa dele. Olha só, Nosso Lar é fantástico, eu já li, né? É muito bom. Um livro que mudou a minha vida, o primeiro livro Paulo que mudou a minha vida. É um grande livro também, excelente. Mas é difícil de ler, não? Nossa, olha, Paulo Estevam. Você conseguiu? Mais ou menos. Chegou um ponto que eu falei, não dou conta. Porque ficou muito cansativo. Olha, você tem que ter tempo. Tem que ter tempo e você tem que ter um dicionário junto. Também. E eu tenho um vocabulário bem extenso, hein, Jorge? E eu tive dificuldade para acompanhar Paulo Estevam.
Então, a pessoa... Ainda bem que agora tem Google, né? Você vai ali do lado com o celular do lado. O legal de ler é que você vai aprendendo. Então, você vai estendendo o seu vocabulário... Palavras novas, né? Com palavras novas, justamente. De uma forma que você... Assim, você sem perceber, você vai exponencializando o seu conhecimento. Exatamente, você vai adquirindo informação, né? Porque aí você pega lá uma palavra que você não conhece. Sim. Você busca no Google, né? No santo Google. Isso, santo, né? Então, santíssimo. agora eu já sei o que é isso. E ele te dá o antônimo, ele te dá o sinônimo. Isso. Aí você fala assim, é isso quer dizer isso. E a gente que trabalha com rádio, você deve ter notado isso. Muita palavra que a gente vai falar, a gente muda na hora por uma mais conhecida para poder dar sentido à frase. Vou pegar esse gancho seu, é o seguinte. Por que as pessoas gostavam de ouvir o meu programa na rádio? Porque eu sempre trabalhei com dicas jurídicas, mas na linguagem popular. Sem o direito, né? Sem a linguagem técnica. Porque realmente, eu até brinco, né? Eu tenho um site que fala, quando eu me formei, eu achava bonito falar juridiquês, né? Porque aí você começa a aprender um monte de palavras. Juridiquês, essa foi boa, primeira vez que eu ouvi. Você começa a aprender um monte de palavra nova e você quer falar inadimplência, né? Olha... Deixa pra lá, né? Por que falar inadimplência? Fala dívida. Dívida. Entendeu? É a mesma coisa e a pessoa entende, porque o importante é você atingir o telespectador, o ouvinte, o interlocutor. De uma forma, né? Ou de outra. E é horrível quando a pessoa está assistindo alguém, ouvindo alguém, e não está entendendo bem o que essa pessoa fala. Ela desinteressa. E outra, ela não capta a informação. E qual sempre foi o meu objetivo? Levar informação às pessoas para que elas possam encontrar solução para os seus problemas do dia a dia. Isso na área médica, na área odontológica, na área física, mental, jurídica, entendeu? Todas as áreas a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento. E o que a gente mais está vendo são pessoas rasas. Nossa, tá demais. Tá demais, não tá? Tá uma coisa quase Você olha incontável, a pessoa, nossa, que pessoa linda, né? Você olha, abriu a boca. 10 minutos de conversa. Você fala, nossa, não tô aguentando. Você está extremamente decepcionado com a pessoa. Não aguenta. E eu estava conversando, vocês meninas, olha, presta atenção. Estava conversando com um amigo esses dias, que estava falando, tá solteiro, né? A gente estava conversando e ele falou que é exatamente isso que acaba, vamos dizer assim, impedindo que ele trace um relacionamento mais longo, por exemplo. Às vezes até acha a pessoa interessante, bonita, olha, deu dentro certo, dentro do padrão, né, que ele gostaria, isso. Só que não tem conteúdo, Nada. que não tem como conversar com a pessoa. Eu costumo dizer que tem alguns alunos que eu tenho, sem querer desmerecer meus alunos, é claro, eu gosto, como se fosse, já eram filhos, agora são netos, né? E eles sabem 40, 50 palavras no máximo, sabe? Você fez o trabalho? Pode pá. Eu sei lá o que é pode isso. Pode pá? Então você fica olhando, primeira vez eu achei estranho. Pode pá, pode ficar cegado. Né? Sabe? Pode ficar cegado. Então não existe mais a palavra responsabilidade, existe comprometimento, responsa. Né? Responsa agora. Agora é responsa, sabe? Gente, acho que eu não dava conta de ser professora. Quer dizer, a gente tem que assistir um pouco da Malhação à tarde para estudar a linguagem normal deles, aquela coisa toda. Para interagir, né? Interagir com eles. Porque eles não entendem, senão você vai explicar a física como, né? Se você não transformar a física numa coisa popular. E você é professor de física, né? Já tinha esquecido disso. Como é que você vai explicar a física para uma pessoa que não entende... Nem português. As palavras, né? Não consegue interpretar um texto. Um texto. E todo exercício é um texto, porque é ciência da natureza, né? Quer dizer, uma coisa complicada. Você sabe que no Face eu tenho colocado, às vezes, assim, posts com expressões ou palavras para correção de português. Então, por exemplo, mais é soma. Mas que quer dizer que... lembra a música da Rita Lee? Apesar, contudo, toda vez. Como é que é? Apesar, contudo... Todavia, né? Todavia... Outra vez. Assim gente, é assim. Então... Afim e afim. Afim é irmão, tio e tal.
a gente é a gente. É. Né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego e o entrevistador pede para você escrever uma carta ou uma redação ou contar um pouco da sua vida e tudo mais, na verdade ele está querendo saber se você sabe escrever. Exatamente. Se você tem criatividade. Não é pode pá. Não é pode pá, não tem VC, né? VC, não existe isso. Linguagem de internet é diferente da linguagem da escrita normal que a gente tem que utilizar, né? E é incrível como as pessoas não se dão conta disso e não dão o valor que deveriam para o nosso português. Eu estava ouvindo uma palestra, uma palestra espírita, né? Que eu fui o mestre de cerimônia. Aí ele disse que recebeu a seguinte mensagem: VJ, HJ, VC, hoje no CT. Vejo você hoje no centro. Ele ficou olhando aquele monte de coisa, telefonou para a pessoa: o que você quis escrever aqui? O que você quis escrever? É complicado. E daí as pessoas querem trazer isso para o cotidiano, né? Para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Não pode, né? Não pode. A gente tem que saber separar quando você está conversando com um amigo e quando você está conversando com o seu chefe. É isso aí. Né? E Virgínia, falar com você é uma coisa tão interessante que passa rápido. Nossa, eu nem falei do Viva a Vida ainda na TV, que agora não tá, agora é na TV. Vamos falar do Viva a Vida. Aí depois acabou, até 31 de dezembro de 2017, eu estive lá na Difusora com o programa de rádio. Aí não dei mais conta e eu falei que eu ia parar. Em janeiro, eu fui convidada para dar uma entrevista na TV Setorial, lá em Pinda. E nesse dia, eu fui convidada para ter o programa na TV lá da Funvic, que é o canal 8 da NET. Que o Reinaldo Moreira é de lá também. O Reinaldo Moreira é o diretor da TV. E aí, nós montamos, eu fiquei 1h30 lá conversando com o Reinaldo, saí de lá com o programa pronto. Em fevereiro, eu comecei a gravar, dia 9 de março de 2018... o programa Viva a Vida com Virgínia Machado no canal 8 da NET, toda sexta, 21 horas, estreou. Que beleza, e está até hoje lá. E está até hoje. E são entrevistas com pessoas que têm conhecimento suficiente para compartilhar, eles distribuem esse conhecimento justamente para ajudar as pessoas, que é esse o nosso grande objetivo, que eu já falei para você, que essa é a minha grande missão. E agora, como eu te falei, né? Cada vez mais, né? Aí eu mergulhei agora na física quântica e na neurociência. Vamos lá. E vou montar agora, se Deus quiser, uma palestra sobre isso, porque as pessoas precisam saber como melhorar as próprias vidas. Olhar mais para dentro, né? Sei lá, se conhecer melhor. É um mergulho interno. Com base na ciência. Então fala, física quântica. Sem dogma. Sem dogma, é científico o negócio. E é isso que eu gosto, entendeu? E o livro que primeiro mudou a minha vida foi O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. O Murphy. Todo mundo fala Lady Murphy, né? Lady Murphy. Joseph Murphy. O Poder do Subconsciente. Se você tiver oportunidade, vamos ler, leia. Né? É um best-seller, um clássico que está aí em todas as livrarias, vendendo horrores todos os anos, porque ele muda a vida das pessoas e a forma de olhar para o mundo, para as pessoas e para si mesmo, para a própria vida. Você está convidado para outros papos aqui com a gente, tá certo? Ele está me mandando embora, falou, chega, não aguento mais. Não é que... Tem horário. Você também tem o seu... Eu também tenho, eu tenho cliente ainda. Tá bom. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada. Conheceu aqui, a casa passa a ser sua aqui em diante, olha, é só avisar. Tá bom? Muito obrigada. Convido você aí que está nos assistindo a acompanhar o programa Viva a Vida com Virgínia Machado, toda sexta-feira, 21 horas, no canal 8 da NET. Então, não percam, são entrevistas assim, muito, muito boas, com pessoas renomadas e que têm um cabedal de conhecimento excelente e que pode ajudar todos nós a encontrar soluções para os nossos problemas do dia a dia. E aproveita e convida o povo para ouvir a Rádio JSV também. Por favor, viu? Vocês acionem aí radiojsv.com.br.
Tá certo? Tá certo. Vamos ver uma música de qualidade aí, eu vi uma entrevista com a Virgínia com todo o conteúdo. Obrigada, tá viu, bom? Jorge? Um abraço. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam e fiquem com Deus e nos acompanhem. Conversamos com a doutora Virgínia Machado Pereira aqui nessa edição da Rádio JSV. Rádio JSV. Música e informação. JSV.